Muito bem, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 9 de abril de 2010. Estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos comemorando um dia de bela alta ontem, tanto no mercado americano quanto aqui no mercado brasileiro. A Bolsa Brasileira se aproximando dos seus máximos históricos e o dia ficou animado fundamentalmente pelos dados do setor do varejo americano. Ainda não é as vendas de varejo, mas as vendas das grandes cadeias de varejo, que trouxe um crescimento de 9%, o número anterior foi de 3,7%, então o mercado gostou bastante dessa informação e acabou nem dando tanta bola para os novos pedidos de seguro-desemprego, que vieram piores do que o mercado esperava. Muito também devido a algumas questões sazonais que prejudicaram um pouco o dado do emprego aí no mês de fevereiro. Esse dado é um dado de fevereiro. Bom, e aí, em virtude desse crescimento das vendas do varejo e somando-se a isso toda a perspectiva relacionada à melhora do consumo dos Estados Unidos, que se construiu com base nos dados do mês passado, o mercado satisfeito foi às compras e o Dow Jones acabou subindo 0,27%. Um aquecimento da economia americana reflete no mundo como um todo e com isso subiram as commodities, em particular as metálicas, e nossa Vale do Rio Doce, todas as siderúrgicas também tiveram uma valorização bonita ontem. O nosso Ibovespa subiu 1,40 com volume de 6,7 bilhões de reais. O nosso risco país, que havia dado uma subidinha nos últimos 2 dias, voltou a cair para 175 pontos, confirmando esse fluxo de entradas de dinheiro aqui no Brasil. Bom, para o dia de hoje, a gente não tem nenhum grande indicador muito importante. A gente vai ter os estoques do atacado lá nos Estados Unidos. A expectativa é que haja uma evolução positiva dos estoques, que deve ser interpretado como um dado favorável, porque quando você tem estoques em queda muito acentuada, isso pode significar uma falta de encomendas à indústria, que foi o que aconteceu na crise. A reconstrução dos estoques agora é uma sinalização de que o empresário está acreditando no crescimento futuro da economia, no aumento das suas vendas, e com isso já está começando a reestocar, manter estoque nas suas prateleiras para poder vender e atender a demanda. Essa notícia, se de fato for confirmada, vai ser positiva para o mercado financeiro como um todo. Tivemos a inflação medida pela FIPE, ela veio melhor do que o mês passado e melhor também do que o mercado esperava. O mercado esperava uma inflação de 0,34% e acabou vindo apenas 0,23%, lembrando que o índice da FIPE é aqui para a região de São Paulo. Também tivemos agora pela manhã os dados da indústria, do emprego na indústria, que também mostrou uma evolução positiva na variação mensal. Esse é um indicador, essa informação favorece tanto eventuais ações do setor industrial, mas também ações vinculadas ao setor de consumo, já que o emprego influencia diretamente na confiança do consumidor. A grande questão aqui no Brasil é que, nesse momento, o mercado, os investidores, os analistas do mercado de ações estão um pouco reticentes em direcionar recursos para as empresas do setor de consumo, diante aí da iminência do início do processo de elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Então, esses dados, apesar de positivos, devem sensibilizar muito pouco as empresas nesse momento. Bom, do lado corporativo, nós temos aí 3 informações. Uma, ontem saiu o dado do tráfego aéreo e a participação da Gol teve um crescimento. As suas vendas de passagem, seus passageiros cresceram mais de 30%. Então, a ação da Gol teve ontem uma bela valorização. A ação vem andando atrás da bolsa esse ano, em virtude do aumento do preço do petróleo e também uma certa melhora do dólar que houve no começo do ano,
que prejudica a empresa, porque os leasings delas são em dólar e o combustível é uma das suas principais matérias-primas. O Itaú divulgou a emissão de um bônus de US$ 1 bilhão, Itaú Unibanco, a uma taxa de 6,20% ao ano. O Itaú colocando que vai utilizar esses recursos para uma série de iniciativas dentro da própria empresa. Acabou não sendo muito claro, mas o fato de se confirmar essa abertura para a emissão de títulos brasileiros no mercado internacional é positiva para o banco, né? E, finalmente, uma notícia divulgada hoje no Valor Econômico de que a Suzano estaria refletindo sobre a ideia de fazer uma emissão de ações para adequar aí a sua estrutura de capital aos seus planos de investimento. A gente sabe que toda oferta, quando ela é anunciada, o primeiro impacto nas ações é um impacto negativo, em virtude de aí, as pessoas que fazem estratégias de long short. Ao mesmo tempo, alguns investidores entendem que uma nova oferta aumenta a quantidade de ações e, por isso, uma questão simples de oferta e demanda deve derrubar o preço. Então, por mais que estrategicamente seja interessante uma oferta de ações para a Suzano nesse momento, o impacto no curto prazo tende a ser negativo para a ação. E hoje os futuros lá fora com uma pequena queda, 0,20, o Ibovespa caindo 0,28 nesse começo de manhã. A gente tende a ter um dia que começa com um viés negativo, mas em virtude de tudo que a gente tem visto, de dados positivos, algumas outras informações legais que saíram na Europa, as bolsas da Ásia fechando em altas importantes nessa madrugada, a minha expectativa é de que são boas as chances de uma reversão desse dado no decorrer do dia para se tornar positivo, principalmente se os dados do estoque nos Estados Unidos, que saem às 11 horas, sejam um dado favorável. É assim, meus caros, numa semana onde fica cada vez mais evidente a recuperação da economia mundial como um todo, a crise ficando cada vez mais no retrovisor, que eu termino aqui o nosso warm-up. A gente se encontra na segunda-feira. Um enorme abraço a todos e a minha recomendação de sempre: juízo no final de semana. Até segunda.